Glória a Deus. Gostaria de saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, queridos? É uma satisfação também poder estar de volta, né? A minha amada igreja, depois de um bom tempo, assim, longe de vocês. E nós estávamos aqui louvando o Senhor, aquele hino, meu nome ouvirei Jesus chamar. Nós estávamos louvando com o nosso pastor e naquele instante eu fui remetido a uma passagem da palavra de Deus. Me fez lembrar, esse hino me levou a essa passagem. Trata-se de uma palavra do anjo do Senhor à igreja de Pérgamo, que está registrada em Apocalipse 2,17, que diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E é interessante esse fato aqui, de uma promessa do vencedor receber uma pedra branca. Interessante porque há uma conexão disso aqui com uma prática que havia nos tempos do Antigo Testamento no meio do povo de Israel. Todas as vezes que alguém estava sendo, por exemplo, apontado como culpado de alguma coisa, essa pessoa era levada ao juiz, e o juiz ia julgar a sua causa, o juiz ia analisar os fatos, ia ver o que havia se passado ali com aquela pessoa, se aquela pessoa era digna ou não de condenação. Após averiguado tudo, se o juiz concluísse que aquela pessoa era inocente, o juiz então dava uma pedrinha branca para aquela pessoa, e ela saía dali da presença do juiz com aquela pedra branca, e todas as pessoas que o vissem, aquelas que de repente sabiam da história, da possível condenação, todas as pessoas que sabiam da história daquela pessoa, mas que quando a viam com a pedrinha branca, as pessoas então entendiam que aquela pessoa fora inocentada pelo juiz. Então a pedrinha branca era um símbolo de alguém que foi inocentado. E aí o Senhor aqui diz que ao que vencer, Ele dará uma pedrinha branca, e nessa pedra um novo nome. Naquele grande dia, quando nós nos apresentarmos diante dEle, Ele virá para todos aqueles que vivem para Ele, para todos aqueles que entregaram a vida ao senhorio dEle. Para todos esses, Ele entregará também uma pedrinha, dizendo assim: apesar de todas as tuas culpas, apesar de todos os teus erros e pecados, você é inocente. Nessa pedrinha virá o nosso novo nome, e esse nome nós ouviremos o Senhor nos chamar e nos tratar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, por gentileza, abra aí a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 6. Hebreus capítulo 6. Nós vamos ler o verso 17 desse capítulo. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 6, Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Esse endereço aí é um endereço um pouco complicado para a gente encontrar, né? Hebreus é complicado, mas está aí, está aí. Pode procurar que está aí. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Agora dê um salto aí de pelo menos 15 versículos, vamos até Hebreus capítulo 7, verso 12. Hebreus 7, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então eu vou repetir esses dois versículos, né, para que a gente tenha assim uma boa linha uma boa sequência de ideias. Vamos lá, o primeiro versículo, Hebreus 6,17, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. E agora Hebreus 7,12 diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Queridos, a nossa ideia aqui com esses dois textos, esses dois versículos da palavra do Senhor,
Hoje nós não estaremos assim trazendo para os irmãos um sermão expositivo. A gente não vai procurar buscar aqui algumas riquezas dentro desses 2 versículos. Nós iremos usar esses versículos apenas como vamos dizer assim, como uma mola propulsora, né, para os nossos argumentos. Mas esses 2 versículos, eles falam acerca de mudanças, né? Ou melhor, o primeiro deles, na verdade, fala acerca da imutabilidade de Deus, né? De que Deus, na verdade, não muda. O segundo, sim, fala da mutabilidade do homem. Então, o primeiro fala da imutabilidade de Deus, e o segundo versículo que lemos fala sobre a mutabilidade do homem. E a gente vai ver aqui, através desse momento, que imutabilidade é talvez uma das nuances do caráter de Deus, e a gente pode até dizer que é um atributo incomunicável de Deus, que vem a ser um atributo incomunicável de Deus. Um atributo incomunicável é algo que somente Deus possui, é um atributo que só pertence a Deus. A gente pode ter exemplos de atributos incomunicáveis: a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. A imutabilidade também é um atributo incomunicável, é coisa que só pertence a Ele. Nem Satanás, com todos os seus recursos, com as suas potencialidades, Satanás possui esses atributos, porque eles, repetindo, são apenas de Deus. E é interessante, queridos, que Deus, ele é imutável justamente pelo fato de ser onisciente. Por ele ser onisciente, ele tem a capacidade de enxergar o resultado das suas ações, mesmo antes dele colocar em prática essas ações. Mesmo antes dele realizá-las, ele já pode olhar lá para frente, já pode ver o resultado. Qual é o desfecho daquilo que ele está propenso a fazer. Então, como ele sabe de antemão o resultado, as práticas dele, as ações dele são perfeitas. Diferente do homem que faz, mas de repente precisa refazer, precisa reparar, precisa mudar, porque o resultado não foi o resultado esperado. Mas ele não. Ele, quando faz, ele faz de forma perfeita, de forma definitiva, porque por ser onisciente, ele sabe exatamente no que vai dar aquilo que ele fez. Então eis aí uma das grandes diferenças entre Deus e os seus atributos e nós. Ele é imutável e nós não. O diabo, como nós falamos, com todos os seus recursos, ele não consegue saber de todas as coisas. Ele não tem a onisciência. Muito embora às vezes a gente pense que ele tenha a ciência de tudo. Às vezes nós temos a sensação até de que ele sabe o que nós estamos pensando, mas na verdade ele não consegue saber o que está na nossa mente. Ele às vezes age de forma que nos espanta, que parece que ele sabe exatamente o que nós estávamos pensando, qual seria o nosso próximo passo. Parece que ele se adianta e faz alguma coisa e arma alguma armadilha, alguma arapuca para nos embaraçar, para nos pegar no nosso próximo passo. E por isso, a ideia que temos é que ele de repente conhece o que nós estamos pensando, mas ele não conhece. Por ser a antiga serpente, ele nos estuda meticulosamente, desde quando nós viemos ao mundo. Ele olha para nós e ele conhece quais são as possíveis reações as nossas possíveis reações diante dos diversos momentos da nossa vida. Diante das diversas circunstâncias, nós somos propensos a agir de determinada forma. Isso é uma dica poderosa para ele. Quase sempre, quando estamos diante de alguma situação, a nossa tendência natural é reagirmos àquela situação quase sempre da mesma maneira. Então, ele vai naquela lei da probabilidade, sabendo, olhando para nós, nos vendo diante de alguma circunstância, às vezes olhando para os nossos próprios olhos, ele já sabe o que nós estamos pensando. Ora, se isso acontece às vezes com o esposo e a esposa, a gente olha, ou ela olha para a gente e parece que já sabe qual é o pensamento que está habitando a nossa mente. Muito mais ele, que tem uma potencialidade, pelo menos para essas questões, um pouco maior do que a nossa. E aí é por isso que é incentivado nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo, porque quando nós oramos em línguas estranhas,
ele fica empavorosa, né? Ele fica apavorado, ele não consegue entender. Quando a gente vai à presença de Deus, orando mesmo na nossa própria linguagem, a gente está falando com Deus, a gente sabe que Deus é poderoso para preservar ali o desejo do nosso coração, sim, mas quando nós estamos declarando para Deus o desejo do nosso coração, o diabo está ouvindo tudo, e ele pode querer trabalhar para de alguma forma colocar algum percalço, algum impedimento na realização dos nossos sonhos, mesmo sabendo que ele, na verdade, só pode fazer alguma coisa se o nosso Deus assim permitir. Mas ele ouve e ele tenta nos embaraçar. Mas quando a gente ora em línguas estranhas, ele fica curiosíssimo, mas não consegue entender nada. Então ele não conhece a nossa mente, ele não sabe o que está aqui dentro. Você pode surpreendê-lo por muitas vezes, quando você estiver diante de circunstâncias que em um outro momento você de repente se precipitou, você foi imprudente, você fez coisas que na verdade não deveriam ter sido feitas, você falou coisas que não deveriam ser ditas, e você pode muito bem, quando estiver em circunstâncias semelhantes, e ele estiver pensando que você vai agir daquela mesma forma, você pode então se deixar levar pela prudência, pelo domínio próprio, que é um dos gomos do fruto do Espírito, e agir de outra forma. E cada vez que você for agindo de outra maneira, você vai confundindo o próximo passo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, pensando aqui nesses dois textos que falam sobre mudanças, né? A gente viu que Deus na verdade não muda, mas nós mudamos a todo tempo. A todo tempo nós estamos sendo visitados por propostas de mudança. Às vezes são propostas de mudanças, outras vezes são mudanças impostas, né? Algumas vezes são mudanças que vêm depois de um planejamento, mas em outras vezes são mudanças que vêm de forma inesperada. Algumas vezes são mudanças bem-vindas, outras vezes mudanças penetras. Algumas vezes as mudanças acontecem na nossa vida e elas são boas, mas outras vezes elas são ruins. Algumas vezes são positivas e outras negativas. Algumas vezes essas mudanças nos fazem sorrir, e outras vezes essas mudanças nos fazem chorar. Louvado seja Deus. A gente está sujeito a essas mudanças porque a tônica da vida humana é, na verdade, é como um mar, né? Como as ondas do mar, é uma inconstância só. Aqui eu até me associo com Fernando Pessoa quando ele diz que navegar é preciso e viver não. Aí quando a gente olha assim, poxa, por que ele falou navegar é preciso e viver não? É mais importante navegar do que viver. Mas quando ele fala que navegar é preciso, ele não está falando a palavra precisar com relação à necessidade. Ele está falando com relação à precisão. Ele está dizendo, navegar é preciso, é exato. Porque a navegação é feita através de um aparato, de vários instrumentos que dão exatidão, né? O comandante de uma embarcação, ele seleciona ali a rota que ele quer, e ele tem vários recursos para fazer com que ele chegue exatamente na rota que ele quer. Então navegar é preciso. Eu estabeleço uma rota e consigo chegar àquela rota. Se tudo estiver ali à minha disposição, eu chego lá perfeitamente. Mas viver não é preciso, viver não é exato. Hoje nós estamos de repente em uma situação, amanhã nós já estaremos em outra. Hoje nós pensamos uma coisa, amanhã já estaremos pensando outra. São mudanças que estão a todo tempo acontecendo. Eu me lembro aqui do Salmo de número 3, no verso 5, se não me falha a mente. Salmo 3, verso 5, Davi, ele disse o seguinte: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha só que coisa tremenda. Ele diz, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aí você caminha um pouquinho no livro dos Salmos e chega no Salmo 6, verso 6. Aí olha o que o mesmo Davi está dizendo: já estou cansado do meu gemido,
toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com a minha lágrima. Veja bem, em um momento ele diz que deita e dorme e acorda porque o Senhor o sustenta, ou seja, o Senhor vela pelo seu sono, ele dorme tranquilamente como uma criança, acorda muito bem disposto, acorda pronto para encarar mais um dia, tranquilamente. No Salmo 3 ele fala isso. No Salmo 6 ele já está dizendo que já está cansado do gemido, a noite inteira derramando lágrimas a ponto de fazer a sua cama nadar em suas lágrimas. Olha como é a vida humana. Olha como acontecem as mudanças na nossa vida. Quem acessa aí rede social, às vezes você acessa lá e você vê de repente um irmão colocando: bom dia, povo, que coisa linda, que dia lindo, Deus é fiel, eu estou feliz, Deus é maravilhoso, Deus faz proezas. Você no outro dia entra de manhã, é possível que aquela mesma pessoa esteja assim: ah, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, entra com providência, faz alguma coisa, me socorre. Num dia aquela pessoa estava nos montes, no outro dia aquela pessoa já está nos vales. E é assim, queridos, que a gente vai levando a vida. São mudanças a todo tempo, propostas de mudanças. E eu me lembro aqui de algo muito interessante que aconteceu na vida do povo de Judá. O povo de Judá, por volta aí do ano 580 antes de Cristo, esse povo foi levado cativo de Sião para a Babilônia. Eles moravam em Jerusalém, eles moravam em Sião, e algumas coisas aconteceram que levaram Deus a permitir esse cativeiro. Os babilônios vieram e pegaram os judeus e levaram escravos. A partir de então, muitas mudanças começaram a acontecer no meio daquele povo. A primeira mudança, a mudança geográfica. Eles moravam em Sião, agora eles estão na Babilônia. A segunda mudança, a mudança de estado de espírito. Porque lá em Sião, lá em Jerusalém, uma das coisas que eles mais faziam e tinham prazer em fazer era cantar ao Senhor, era adorar ao Senhor, era celebrar ao Senhor. Mas a primeira coisa que eles fazem ao chegar na Babilônia, como diz o salmista lá no Salmo 137, a primeira coisa que eles fazem é pendurar as harpas no salgueiro. Eles chegam na Babilônia ali, nos rios da Babilônia, esses rios eles eram margeados por salgueiro, uma plantação comum naquele local. Primeira coisa que eles fazem ao chegar ali, eles penduram a harpa no salgueiro, instrumento que eles usavam para cantar, instrumento que eles utilizavam para se alegrar, para celebrar. Eles colocam ali, como que estariam dizendo: não há motivo de gozo, não há motivo de canto. Não há por que nós permanecermos com esses instrumentos nas mãos, se eles não vão ter utilidade para nós. Mudança de estado de espírito. Uma outra mudança também. Eles eram livres, e agora, escravos. Lá em Sião eles eram livres, na Babilônia, escravos. Mudança de jugo, da liberdade para o cativeiro. E é interessante também que houve uma outra mudança ainda. A gente vê, por exemplo, que chegando ali na Babilônia, Daniel já não era mais Daniel, era Beltesazar. A gente vê ali que chegando na Babilônia, o nome deles, os nomes começaram a ser mudados. Por exemplo, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. Então eles mudaram geograficamente, eles tiveram uma mudança de estado de espírito, eles tiveram uma mudança de jugo, eles tiveram mudança de nomes, o nome deles também. Mas aconteceu uma situação lá em que Nabucodonosor mandou que se construísse uma grande estátua. Construíram uma grande estátua, e a ordem de Nabucodonosor era que, quando tocassem os pífaros, as flautas, os instrumentos que eles utilizavam lá,
quando esses instrumentos fossem tocados, todos deveriam se prostrar diante daquela grande estátua, todos. E de repente chega o grande momento, os instrumentos são tocados, mas eles não se dobram. Sabe o que a gente aprende aqui? É que ainda que mude a posição geográfica, ainda que mude o estado de espírito, ainda que mude a tua liberdade de ir e vir, ainda que isso seja impedida, seja obstruído, ainda que mudem o teu nome, mas você não pode mudar de Deus. Você não pode mudar de Deus. E eles não mudaram de Deus, mesmo em terra estranha, mesmo em situações adversas, as circunstâncias totalmente desfavoráveis, tudo apontando de repente para o rompimento de um sentimento de rejeição a Deus. Tudo que aconteceu com eles poderia ter sido uma mola para lhes impulsionar a dar as costas para Deus, a se rebeliarem contra Deus, a murmurarem contra Deus. Por que Deus sendo Deus deles, eles sendo o povo escolhido de Deus naquele tempo, como que Deus permite que uma nação pagã chegue, os leve, os faça escravos? Isso poderia ter gerado muitos sentimentos no coração daquele povo, mas as circunstâncias não foram capazes de levá-los a mudarem de Deus. Eu quero aqui nesta noite também me dirigir a pessoas que de repente estão vivendo assim nos maiores vendavais da vida, pessoas que de repente estão na parte mais profunda do vale, pessoas que já estão assim quase perdendo a esperança. Enquanto você se encontra nesse lugar, é muito provável que o diabo esteja ministrando algumas propostas ao seu coração. Muda de Deus, faz alguma coisa, muda o teu foco, muda de janela, coloca o teu esforço em outra coisa, para com isso, faz outra coisa, muda de Deus. Mas eu quero ser profeta de Deus para a sua vida hoje aqui. Eu quero te animar a manter a cabeça levantada, dizendo: eu não mudo de Deus. Eu posso ter que mudar de apartamento, porque de repente as circunstâncias estão difíceis, não estou conseguindo manter, tá muito caro, está muito difícil. Eu vou mudar de apartamento, eu vou mudar de carro, esse carro tá muito difícil, é muito caro, vou mudar de carro. Você pode mudar o que você precisar, você entender que deve ser mudado. Você só não pode mudar de Deus, desse Deus que te ama e que em algum momento se levantará para resolver e abençoar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia, nos tempos remotos também havia, lá no Oriente, um homem chamado Jó. Jó, ele era o homem mais rico do seu tempo ali no Oriente. Jó tinha 7.000 ovelhas, Jó tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de bois, 500 de jumentos. Jó tinha muitos servos e servas, ele tinha 10 filhos, ele tinha uma família abençoada. E a Bíblia diz que um certo dia Jó estava na sua casa, e os seus filhos estavam participando de um banquete na casa do filho primogênito. Os filhos estavam lá. Jó estava tranquilo com aquela situação, porque ele era um homem muito temente a Deus. A Bíblia mesmo o próprio Deus fala acerca disso, dá testemunho dele. E ele procurava conduzir os seus filhos no temor ao Senhor. Por várias noites ele se levantava nas madrugadas e oferecia holocaustos a Deus pelos seus filhos, para que porventura, se um deles estivesse saindo um pouco da rota, que a misericórdia de Deus o alcançasse. E com certeza os filhos de Jó eram pessoas de bem.
Eles estavam lá participando do banquete, o pai estava tranquilamente em sua casa, quando de repente chega alguém, um servo de Jó, e diz assim: meu senhor, os sabeus vieram aqui, e eles levaram os teus bois e os teus jumentos, as 500 juntas de bois e as 500 juntas de jumentos, eles levaram, e ainda mais, eles mataram todos os apacentadores, todos os teus criados, os teus servos que cuidavam desses animais. Só eu fiquei para vir te trazer essa notícia. Queridos, Jó recebe aquela notícia impactante, que prejuízo tremendo. E quando ele pensa em tomar fôlego, chega outro entrando desesperado e diz: meu senhor, fogo de Deus caiu no céu. Fogo de Deus caiu do céu e consumiu todas as tuas 3.000 ovelhas. E tem um detalhe: consumiu também todos os pastores. Só eu fiquei para vir te trazer essa notícia. E a situação de Jó, como que alguém perdendo o chão, como se não bastasse tudo isso, de repente chega outro: meu senhor, os caldeus deram sobre nós em 3 bandos, e eles levaram todos os teus 3.000 camelos. E os que cuidavam dos camelos eles mataram. Só eu fiquei para vir te trazer essa notícia. Queridos, o homem mais rico do Oriente, agora já era um homem sem nada, sem servos e sem as suas criações. Mas como se não bastasse, chega alguém lá desesperado, bate a porta de Jó, entra e diz: Senhor, meu Senhor, um vento muito forte soprou, e soprou sobre a casa do teu filho primogênito. Todos os teus filhos estavam lá banqueteando-se, a casa caiu, todos morreram. E os criados que estavam lá, servindo-os, também morreram. Só eu fiquei para te trazer essa notícia. E aí, sabe o que Jó faz? Jó se levanta. A Bíblia diz que ele se levanta e ele rasga o seu manto. Ele raspa a sua cabeça. Ele se assenta sobre as cinzas e adora ao Senhor. E adora o Senhor. O que de repente tem feito com que a tua adoração seja silenciada? Uma perda talvez seja significativa para você, mas que não está nem perto de ser o fim de tudo. Isso já está fazendo silenciar a tua adoração, o teu louvor. O que de repente aconteceu para que você perdesse esse ímpeto de levantar a sua voz e com toda a sua força dizer que ama ao Senhor? Jó não tinha mais nada, nem filhos. Agora era um homem sem filhos. O que podia ainda acontecer na vida daquele homem? De repente começam a brotar feridas, chagas no corpo de Jó. Ele vira um homem completamente desprezível, o homem mais notável do Oriente, um homem que cheirava mal, um homem cujas pessoas passavam e viam motivos para sentirem pena, um homem que se coçava com cacos de telhas. Estava Jó ali sentado na sua miséria, quando de repente chega a sua esposa, ele faz uma proposta: meu filho, não tem mais nada para você não, você já chegou no final do poço. Já chegou no fundo do poço, aquela lâmpada lá do final do túnel já apagou. Se eu fosse você, eu estou falando com as minhas palavras, dizia ela: amaldiçoa o teu Deus e morre.
amaldiçoa esse teu Deus e morre. Troca esse teu Deus pela morte. Muda de Deus. Muda de Deus. Dá logo fim a tudo. Porque na verdade tudo já chegou ao fim. O que você ainda espera? Muda de Deus. Apostata. Abandona. Rejeita-o. Se Ele é o que te dá vida, faça alguma coisa dizendo que na verdade Ele não está te dando vida nenhuma. Morre. Na verdade, Jó tinha muitos motivos para fazer isso, para ouvir esse conselho da sua esposa. Pensa numa pessoa que não tinha culpa de nada. Pensa numa pessoa que estava lá fazendo o seu papel, um homem de bem, um homem de Deus, que temia a Deus, que servia a Deus, que buscava a Deus, que buscava ser referência para que as pessoas ao olharem para ele, se apaixonassem por Deus. Fazia tudo o que ele podia fazer para agradar o coração de Deus, e agora ele estava naquela situação, todo coberto de chagas, sem mais nada, na miséria, ainda ouvindo palavras de alguém que deveria estar ali do seu lado, estendendo a mão para lhe levantar daquela situação. Essa mesma pessoa dizia: olha, morre, amaldiçoa o teu Deus e morre. E é como que se eu imagino Jó sentado ali na sua miséria, olhando para ela e dizendo: não, tudo mudou na minha vida, tudo mudou na minha vida, mas o meu Deus continua sendo o mesmo. Eu não vou deixar, mulher, que as circunstâncias venham me fazer mudar de Deus. Porque na verdade tudo que eu tinha, essas coisas não vieram comigo, elas foram acrescentadas por Ele. E se Ele acrescentou, e se Ele achou por bem tirar, louvado seja o nome dEle. Eu vim nu para esse mundo, eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para o ventre da terra. Louvado seja Deus. Queridos, a gente passaria tempos e tempos aqui falando de várias pessoas que chegaram na parte mais profunda do vale, talvez no vale da sombra e da morte, e mesmo assim, essas pessoas se mantiveram firmes com relação ao seu posicionamento com Deus. Esses próprios moços que foram trocados de nome, por não mudarem de Deus, foram lançados na fornalha. E era uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas mesmo assim, lá na fornalha, em momento algum se ouve algum deles dizendo: por que Deus? Não, em nenhum momento. Então eu quero aqui te exortar, eu quero aqui, te relembrar que Jó, por ter se mantido na sua posição com relação ao seu relacionamento com Deus, Jó, que tinha 7.000 ovelhas, passou a ter 14. Aquele homem que tinha 500 juntas de bois e 500 de jumento, passou a ter 1.000 de cada. Aquele homem que tinha 3.000 camelos, passou a ter 6.000 camelos. Não há motivos para agora, nesse momento, por conta disso, você decidir mudar de Deus, mudar de janela, mudar de foco. É exatamente nesse momento em que você tem a oportunidade de expressar o melhor do teu louvor e da tua adoração a Deus. É quando a gente olha para o nosso derredor e a gente não vê, como eu gosto de falar, a gente não vê pontos de apoio, quando nós estamos assim, como aquela situação lá do livro do profeta que fala sobre as águas de Deus subindo,
e aí dá nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, e a água vai subindo, subindo, até chegar um momento em que essas águas cobrem o profeta. Isso é maravilhoso, porque enquanto as águas estão nos tornozelos, o profeta está com os pés no chão. Enquanto elas estão nos joelhos, o profeta está com os pés no chão. Enquanto essas águas estão nos lombos, o profeta está com o chão. Mas quando as águas começam a cobrir, o profeta já não tem mais controle da situação. Talvez você esteja no momento em que você já não tem mais aquele controle que você sempre gostou de ter. Talvez você esteja no momento em que as coisas já não estejam na sua mão como um dia já estiver. Esse é o momento de você buscar a Deus como nunca antes, de uma forma muito mais intensa. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero falar aqui para dois grupos. Para você que é servo de Deus, para você que tem andado com Deus, para você que de repente, nesses dias tem passado momentos, circunstâncias difíceis, eu quero te recomendar a não mudar de Deus. Mas eu também quero falar para um grupo aqui que de repente não tem andado com Deus. De repente você veio hoje aqui, mas não é comum você estar aqui, não é comum você estar em igreja nenhuma, você está hoje aqui, talvez você esteja até se perguntando, gente, mas o que eu vim fazer aqui? Essa mensagem fala, se eu fosse dar um título para ela, eu dizia, não mude de Deus. E para você que de repente veio aqui pela primeira vez, ou pela segunda, mas que ainda não fez uma associação com Deus, não entregou a sua vida a Ele, não ainda criou laços com Deus, eu continuo fiel ao título da mensagem, não mude de Deus. Não mude de Deus se você quiser permanecer nessa vida que você está vivendo. Não mude de Deus se você quiser continuar sendo escravo das circunstâncias. Não mude de Deus se você quiser continuar sendo escravo do álcool, das drogas, da prostituição. Não mude de Deus se você quiser manter esse deserto no seu coração. Não mude de Deus se você quiser manter a sua alma pequena, angustiada, como uma alma que vive no deserto, que vive na sequidão. Não mude de Deus. Não mude de Deus. Se você quiser viver esse estilo de vida em que tudo é passageiro, momentos de alegria são como impulsos que não têm uma continuação. Se você quiser continuar assim, não mude de Deus. Não mude de Deus. Agora, se você quiser dar uma reviravolta na vida, se você quiser mudar completamente de vida, se você quiser conhecer alguém que você nunca mais verá motivos para trocá-lo por mais ninguém, eu te convido hoje, nesta noite, a mudar de Deus. Se o teu Deus estava sendo o dinheiro, se o teu Deus estava sendo as drogas, se o teu Deus estava sendo o sexo ilícito, a prostituição, o adultério, seja o que for, o teu ventre, seja o que for, você quer mudar de vida, eu hoje te desafio a mudar de Deus. E esse Deus que nós estamos te convidando a abraçar, a se render, a se lançar aos pés dele, é um Deus que é fiel. E é um Deus que tem nos provado que as circunstâncias não são maiores do que a fidelidade dele, do que a paz que ele tem para nos dar. Eu me lembro aqui de uma ilustração, para a gente finalizar, nós não vamos nos alongar, mas eu me lembro de uma ilustração que fala, dois pintores, dois artistas foram chamados, cada um iria pintar um quadro que expressaria a paz na ideia deles. Eles iriam pintar um quadro, e esse quadro seria a expressão do que eles entendem por paz.
que eles acham que a paz é. Um pintor, ele pintou assim um lago muito calmo, um lago rodeado de montanhas, um pôr do sol muito bonito, algumas árvores paradas sem vento nenhum, aquela imagem linda, alguns cisnes ali nas águas daquele lago. E de repente o outro pintor pintou um quadro onde havia uma volumosa cachoeira, muitas águas descendo com bastante força, bastante força. A cachoeira descia e quando as águas chegavam embaixo, aquelas águas turbulentas, aquela espuma, várias pedras, mas ali saindo do meio da cachoeira, cortando as águas da cachoeira, tinha um galho de uma árvore, e naquele galho um passarinho fez o seu ninho, e ele dormia ali e cuidava da sua família ali. Um artista tinha a ideia que paz é algo que sugere coisas paradas. Quando tudo está parado, quando nada está acontecendo, isso é paz. Quando nada está acontecendo, quando o vento não está soprando, quando águas não estão se movendo, tudo está parado, isso é paz. Pode até ser paz, mas é uma paz circunstancial. Agora, ideia real de paz mesmo tinha aquele outro pintor, porque ele pôde ver que no meio da turbulência, no meio da tribulação, aquele passarinho conseguia descansar. Então, queridos, o Deus que nós estamos aqui falando, Ele é exatamente esse Deus que nos capacita. Ele nem sempre nos livra das turbulências da vida, não, nem sempre. E eu tenho a certeza que aqui no nosso meio, muitos homens e mulheres de Deus, consagrados, dedicados à obra, podem estar vivendo momentos turbulentos. Isso é uma prova de que Ele não nos livra a todo tempo das turbulências, mas Ele nos dota com uma capacidade de, mesmo no meio das turbulências, sentirmos uma paz, alimentarmos uma esperança que é inexplicável. É esse Deus que faz tudo isso, que eu estou sugerindo que você acolha, que você abrace, que você se renda. É esse Deus que você precisa trocar, aliás, que você precisa abrir mão dessas coisas que te dominam, para servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de, nesse momento, te convidar a ficar de pé. Nós não vamos, de verdade, nós não vamos nos alongar. Louvado seja Deus. Você já entendeu que nós estamos sujeitos a mudanças, e que não há motivos para que, em meio a essas mudanças, sejam quais forem, de que ordem for, não há motivos para você trocar de Deus. É na verdade um momento para você adorá-lo como nunca. Você vai sair daqui hoje, ao invés de sair, sabe, com aquele pensamento: meu Deus, o que é que vai ser agora? Você vai sair adorando e dizendo: Senhor, eu não sei como, mas eu sei que Tu vais fazer algo grandioso na minha vida, e a minha expectativa é pelo milagre. E eu já Te louvo, eu já Te adoro, porque eu já vislumbro o milagre vindo ao meu encontro. Você não vai sair daqui cabisbaixo. Você vai sair daqui com a convicção, com a certeza de que o Deus que você um dia escolheu servir e dedicar a sua vida e o seu tempo, esse Deus, Ele vai resolver a tua situação. Ele vai entrar com providência. Louvado seja o Senhor. E você que ainda não tem esse Deus e que entrou aqui, sendo dominado por tantas coisas lá do mundo, eu te desafio a sair daqui hoje com um Deus
no teu coração, que eu não vou falar por ele, porque quem sou eu para falar por ele? Eu não vou te prometer que amanhã ou hoje mesmo o teu problema vai ser resolvido. Mas eu te garanto uma coisa: se você sair daqui com esse Deus no teu coração e sendo o Senhor da sua vida, você vai sair daqui com a capacidade de olhar para essa situação sob um ponto de vista diferente. E talvez isso possa fazer toda a diferença para que você receba a vitória nisso. Talvez você esteja olhando esse teu problema por uma ótica, e o convite hoje é para que você experimente olhar para esse problema sobre outra ótica. Ele pode sim resolver aqui e agora, porque Ele é Deus, Ele tem poder. Mas mesmo que Ele não faça isso, assim como Ele por 40 anos alimentou o povo de Israel no deserto com o maná até que a promessa se cumprisse, esse Deus vai te alimentar até o dia que o milagre vai chegar na tua vida. Ele vai te alimentar, Ele vai te alimentar até o dia em que Ele diga: hoje esse maná vai se cessar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Glória a Deus, já está vindo um jovem que quer mudar de Deus. Que coisa linda. Tem mais alguém? Venha você, venha mudar de Deus. Você não pode sair daqui sem estar com esse Deus preenchendo o teu coração e mudando todos os conceitos da sua vida. Venha, onde quer que você esteja, venha para o Senhor, venha para esse Deus. Você não vai se arrepender. A decisão mais sábia de toda a sua vida, a escolha mais nobre, mais linda, mais plena, mais perfeita, é escolher esse Deus. Aleluias. Tem mais alguém? Onde você está? Você não caiu aqui de paraquedas, você não veio aqui por acaso. Esse Deus é tão maravilhoso que mesmo você estando vivendo no lamaçal do pecado, Ele faz coisas para te atrair à presença dEle. Faz coisas para te atrair. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso, venha para Jesus, venha para Jesus. Mude de vida. Aleluias. Que coisa linda. Que coisa linda, queridos. Que atitude linda que vocês estão tomando. Que decisão linda, que coisa forte. Aleluias. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? A gente fica assim, sabe, insistindo. A gente fica insistindo, mas nós na verdade não estamos apresentando um Deus barato, não. Não é isso. A gente insiste, mas é porque nós sabemos que, estando com esse Deus, você vai ser tão feliz. É por isso que nós somos impulsionados a insistir. Louvado seja o Senhor.